Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Como é bom estar aqui com vocês diariamente, orando, trazendo a palavra. E quando eu leio os comentários, eu me emociono às vezes, sabe? Porque eu sei que é Deus quem está operando. Não é de mim, mas é Ele quem tem feito a obra. E eu sei que muitos de vocês, quando clicam no vídeo para assistir a oração, vocês já fazem aquela oração em silêncio no seu coração, né? Dizendo assim: Deus, fala comigo hoje, usa a boca do pastor para falar comigo. Isso porque, irmãos, vocês estão sedentos de algo que está acima da religião, de algo que só Deus pode preencher com a sua presença. Amém? E é por isso que eu tenho esse temor do Senhor. Eu sei que não sou eu, mas eu sou apenas um instrumento que Deus quer usar na sua vida. E é por isso que eu peço sempre a vocês, vamos compartilhar essas orações. Você não imagina como as pessoas estão carentes de uma palavra, de uma mensagem de encorajamento. E quando você envia no WhatsApp, você pode salvar vidas. Isso mesmo, pessoas que às vezes estavam ali pensando em desistir ou até mesmo em acabar com a própria vida. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão sobrecarregadas. Esse mundo tem colocado um peso muito grande sobre as pessoas. E a palavra de Deus tem sido um refrigério para milhares e milhares de pessoas. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler hoje com vocês uma parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18 e eu vou te mostrar exatamente qual é o caminho para se encontrar com Deus. Você que muitas vezes ora, você até jejua, mas você fica confuso se Deus realmente está te ouvindo ou não, ou você mesmo se frustra porque parece que nada acontece. Hoje eu vou te mostrar o caminho para você andar nesse caminho a partir de hoje e não ser mais enganado e nem ficar mais confuso, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir rapidamente que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão aqui, ó, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clique no sininho e selecione a opção todas, lembrando isso, tá bom? Porque assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, lembrando uma coisa também, muitos de vocês já se tornaram membros aqui no canal. Ao clicar neste botão aqui, ó, seja membro, está aqui embaixo do vídeo. E agora elas estão contribuindo com várias instituições de caridade que são apoiadas por mim. São pessoas de Deus que realmente fazem a obra, são pastores, missionários, já são mais de 10 instituições. E aqui você pode escolher quais delas você quer ajudar. E assim, irmãos, o reino de Deus vai crescendo através de pessoas caridosas, generosas como você. Amém? Glória a Deus. Agradeço muito cada contribuição. Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler Lucas 18, o versículo 10 ao 14, onde Jesus conta sobre dois homens. Tem dois personagens nessa parábola aqui. O publicano, que era quem? O publicano era o cobrador de impostos na época de Jesus. Muitas vezes era visto com maus olhos pelas pessoas, porque eles eram corruptos, eles eram cruéis, eles eram maldosos, não tinha amor no coração. E do outro lado, Jesus vai falar sobre o fariseu. O fariseu era um religioso da época, um homem que seguia rigorosamente a lei, um homem que fazia muita coisa boa, mas ao mesmo tempo era muito orgulhoso, muito vaidoso. Então nós vamos ver aqui qual dos dois foi aceito por Deus, hein? O homem considerado o maior pecador da sociedade, aquele publicano, ou o homem considerado mais santo diante das pessoas, que era o religioso? Olha só o que Jesus disse. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo desta maneira: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Irmãos, olha que parábola tremenda. Aqui eu aprendo muitas lições, mas eu creio que Deus vai nos direcionar aqui hoje para um ponto muito importante que tem acontecido nos dias de hoje. Aqui, irmãos, Jesus começa contando primeiramente sobre o fariseu.
O fariseu, ele chegou no templo e ele estava orando em pé. Só que o interessante é que diz assim, ó, e o fariseu em pé orava consigo mesmo, desta maneira. Ou seja, irmãos, este homem não estava orando a Deus, ele estava orando para ele mesmo. Ele não estava falando com o Senhor, ele estava falando apenas com a sua alma. E o que ele falava? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, este homem, ele estava em pensamento, hein? Ele não estava orando a Deus, não. Olha o que Jesus deixou claro, ele orava consigo. E aí, irmãos, que eu quero falar com vocês aqui hoje. É forte. O Espírito Santo tocou muito forte aqui hoje. Sabe o que é? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos orando a Deus. Na verdade, nós estamos falando para nós mesmos, falando apenas conosco. Olha o quanto eu sou bom. Olha o quanto eu estou firme, né, na caminhada com Deus. Olha o quanto eu sou espiritual. Irmãos, isso acontece principalmente, sabe quando? Quando nós estamos diante das pessoas. Por quê? Nós queremos impressionar os outros com a nossa espiritualidade. E nós ainda corremos o risco de querermos impressionar nós mesmos, mostrando o quanto nós somos bons, o quanto nós não precisamos nos arrepender, porque nós já somos santos demais, perfeitos, puros, santificados. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com essa vaidade, com esse orgulho. O pior tipo de orgulho é o orgulho da santidade, é o orgulho espiritual. Porque é quando a gente acha que Deus vai nos aceitar porque nós somos melhores que os outros, porque nós vamos na igreja todo culto que tem, ou porque nós jejuamos muito e aí a gente fica com aquele rosto pálido, aquele rosto branco, sabe, magro, porque assim Deus vai nos ouvir. Tem até uma música que diz, eu vou fazer o que for preciso para que Deus me aceite, eu vou gritar, eu vou clamar. Mas, irmãos, não é isso que faz Deus nos ouvir. Não é o fato da gente gritar, espernear. Pode fazer isso tudo, pode. Mas, irmãos, o que faz com que Deus atenda nossas orações é o nosso coração sincero, o nosso coração quebrantado. Esse tipo de coração, a Bíblia diz que Deus não resiste. Quantos exemplos nas Escrituras nós vemos de pessoas cruéis, pessoas más, fizeram decisões erradas a vida toda, mas uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento fez toda a diferença e Deus mudou a história daquela pessoa. Não é assim, irmãos? Então nós precisamos, sabe o quê? Humilhar o nosso coração diante do Senhor. E aí Jesus ele continua dizendo, olha, ao mesmo tempo o publicano, ou seja, o cobrador de impostos, ele nem entrou no templo, ele ficou à distância. E ele então batia no peito e ele nem sequer olhava para o céu, mas ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho feito tantas coisas erradas, Deus me perdoe. E aí Jesus disse, este homem e não aquele outro, ele foi para casa justificado diante de Deus. Deus atendeu sua oração. E aí Jesus termina essa parábola dizendo, assim acontece também com as pessoas. Todo aquele que se exalta vai ser humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém? Tem muitas pessoas que dizem assim, na Bíblia está escrito, os humilhados serão exaltados. Irmãos, não existe esse versículo. O que Jesus disse é, aquele que se humilha será exaltado. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que são humilhadas no trabalho, em casa, mas elas não se humilham diante de Deus. Elas não buscam ao Senhor e por isso Deus não pode fazer nada por elas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, hoje nós temos uma tendência muito grande em cair nessa tentação aqui, de querer ser visto pelas pessoas, de querer ser aceito, elogiado pelos outros, e nós devemos tomar muito cuidado. Irmãos, eu tenho percebido uma coisa que tem acontecido ultimamente, e eu vou dar minha opinião aqui, viu? Eu tenho percebido que em muitas igrejas, tem pessoas tirando foto, filmando durante o louvor, durante o momento da palavra, mas principalmente durante o louvor. E aí eles filmam aquela pessoa que está com as mãos levantadas, ou aquela pessoa que está assim, chorando. Nossa, se estiver chorando então, aí é uma ótima cena, para eles filmarem, porque isso mostra que Deus está movendo, Deus está operando naquele culto. Só que, irmãos, nem sempre isso é verdade, sabe? Muitas pessoas percebem que a câmera está chegando, a pessoa já vai lá, fecha os olhos, por quê? Porque ninguém quer parecer menos espiritual, tá certo? Ninguém quer parecer assim que não está envolvida naquele ambiente. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que
a pessoa que está com a mão levantada, a pessoa que está chorando, ela não está sentindo, não está ali realmente buscando a Deus. Não é isso, viu, irmãos? Por isso entendam bem o que eu quero explicar. Mas o que eu quero dizer é que hoje existe uma grande tentação de nós queremos passar uma imagem para os homens, sendo que nós não estamos realmente buscando ao Senhor. Então, irmãos, eu falo isso porque às vezes uma pessoa que às vezes está lá ouvindo o louvor, ela está lá ouvindo a pregação e parece que nada está acontecendo com ela. E a gente tende a julgar que aquela pessoa não está buscando a Deus como deveria. Porque a gente colocou como estereótipo somente quem busca a Deus é quem se emociona, é quem levanta as mãos. E eu sei que muitas pessoas estão se identificando e concordando comigo aqui. E infelizmente é o que tem acontecido. A gente gosta muito de mostrar para os homens o que tem acontecido. Mas irmãos, Deus está preocupado com o coração. Eu, por exemplo, durante o louvor, mesmo quando o pregador, o pastor, o ministro de louvor, ele pede para todo mundo se levantar, eu não gosto, sabe? Eu me concentro mais quando eu estou ajoelhado. Então eu me volto ali para a cadeira, eu me ajoelho, é a maneira que eu tenho de me concentrar. E talvez para muitas pessoas nem seja tão espiritual assim, sei lá, não entendo, mas o que eu quero dizer é, você deve buscar a Deus e não querer impressionar as outras pessoas, tá bom? Então, se nós não buscarmos a Deus de todo o coração, irmãos, nós não vamos encontrar. E hoje o que a gente percebe muitas vezes são cultos vazios, são pessoas que entram e saem da igreja e nada muda. Por quê? Elas não conseguiram buscar a Deus de todo o coração. E eu quero só abrir um parênteses aqui, irmãos, falando sobre essas pessoas que ficam filmando durante o culto. Não é errado, tá bom? Isso pode ser muito bom, é uma bênção, pode incentivar outras pessoas até mesmo a buscar a Deus. O que eu estou julgando aqui é que muitos, eles tendem a mostrar uma imagem que eles não estão fazendo no seu coração, tá bom? E tem um versículo lá em Jeremias 29, versículo 13, que o próprio Deus diz assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você só encontra a Deus quando você busca de todo o coração. E é por isso que Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto você ora a Deus e Ele te recompensa. Aleluia. Então, Jesus não estava falando apenas de um quarto físico, mas Ele estava querendo dizer, tire as distrações da sua vida. Tire esse desejo de querer ser visto e elogiado pelos outros. Tenha o seu particular com Deus e Ele vai te recompensar. Glória a Deus. É por isso que Jesus, irmãos, muitas vezes Ele não orava em público. Presta atenção, Jesus se retirava e Ele se retirava até mesmo de perto dos discípulos. Ele ia orar sozinho no Monte das Oliveiras. Por quê? Ele não queria cair na tentação de querer mostrar que ele era mais espiritual do que os outros, ou até mesmo ele não queria que as pessoas idolatrassem ele pelo fato dele orar melhor do que os outros, ou então que eles pegassem certas frases de Jesus e repetissem em suas orações, sendo que o próprio Cristo disse, quando vocês orarem, não fique usando de vãs repetições, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Então, Jesus estava explicando o seguinte, olha, Deus vai ver a sinceridade do seu coração. Não é pelo fato de você ficar recitando várias frases decoradas que Deus vai te atender. Até mesmo o Pai Nosso pode se tornar uma reza, algo que não toca o seu coração. Tem que ser de coração, irmãos. E é por isso que muitas vezes eu vou até orar o Pai Nosso, eu gosto de orar pausadamente, por quê? Para eu me concentrar nessas palavras que eu estou orando. Porque senão vira uma repetição. E aí Jesus disse que não é isso que faz o nosso Deus atender os nossos pedidos. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Agora eu quero orar por você. E você pode orar aí também onde você está. Não importa aonde você esteja, ore nem que seja de coração ou na sua mente. Deus atende da mesma maneira. Glória a Deus. Irmãos, eu só lembrei de um detalhe aqui. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de me converter. Jesus tinha entrado na minha vida, eu entreguei meu coração para Ele. E aí eu me lembro que uma vez eu estava indo na igreja e eu sempre chegava no culto antes de começar. E aí eu cheguei um pouco antes, uns 15 minutos antes, e eu parei o meu carro na porta da igreja e me veio um orgulho naquele momento, sabe? Eu comecei a pensar quantos jovens na minha cidade estão buscando a Deus com tanta intensidade quanto eu. Olha o orgulho, irmãos. Olha o orgulho da santidade. Lembra do que eu falei?
E eu comecei a pensar assim: quantas pessoas estão buscando a Deus como eu neste exato momento? E aí, irmãos, eu fiquei todo orgulhoso, todo vaidoso, porque eu realmente estava muito radical, buscando a Deus, lendo a palavra, renunciando aos prazeres da carne. E então foi naquele momento que eu pensei: eu vou abrir a Bíblia, eu vou pedir para Deus falar comigo. Porque essa era a fé que eu tinha no começo, sabe? De querer que Deus falasse comigo no momento que eu abrisse a Bíblia. Deus age conforme a nossa fé. E naquela hora, irmãos, que eu abri a Bíblia, caiu numa passagem onde o próprio Jesus disse para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e dêem muitos frutos, e que esse fruto permaneça. Irmãos, naquela hora, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: meu filho, não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Deus quem te escolheu. Você não é bom, você não é melhor do que ninguém. Você estava perdido, caminhando para o inferno, para as trevas, mas Deus teve compaixão e misericórdia de você. Assim como Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas armadilhas, com essas tentações. E nós só vamos encontrar a Deus quando Ele perceber que o nosso coração está quebrantado. Amém? Um coração arrependido, um coração que não tem essa vaidade, porque isso nos afasta do Senhor. Inclusive, a própria Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Glória a Deus. Irmãos, eu vou colocar aqui o óleo da unção. Eu quero orar por vocês agora e pedir que Deus, Ele derrame das bênçãos dele sobre a sua vida, mas principalmente, acima de responder suas orações, Deus quer ser o seu Pai, o seu Consolador, o seu amigo fiel. Ele quer estar com você em cada detalhe e que a presença dele seja mais forte, maior do que qualquer bênção que você possa receber. Amém? Glória a Deus. Eu vou estender as minhas mãos aqui, vou orar por você agora e no final eu peço que você compartilhe quantas pessoas podem ser abençoadas através de você. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este momento tão especial. Que palavra abençoada que o Senhor falou conosco hoje, meu Deus. Eu te louvo porque o Senhor sempre nos ensina o caminho da humildade. Ninguém foi mais humilde do que Jesus. E nós temos tanto a aprender contigo, Jesus. O Senhor mesmo disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ó Jesus, o quanto nós precisamos do Senhor. Muitas vezes nós ficamos soberbos, vaidosos, orgulhosos, achamos que somos melhores que os outros só porque nós estamos no teu caminho, só porque nós temos te buscado, só porque nós temos renunciado tantas coisas, sendo que nós só fazemos isso, meu Deus, porque a tua graça tem nos alcançado, tem nos capacitado a vencer o pecado, a andar contigo todos os dias. Ó meu Deus, nós nos arrependemos de nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós podemos estar orando para nós mesmos e não para o Senhor. Muitas vezes nós não te encontramos, meu Pai, porque não te buscamos de todo o coração. Muitas vezes nós estamos buscando apenas o elogio das pessoas. Muitas vezes nós queremos apenas o aplauso, nós queremos que as pessoas nos admirem, nós queremos o respeito delas. Nós não queremos ser tratados como alguém frio espiritualmente. E aí então nós fazemos caras e bocas, nós demonstramos externamente que estamos buscando ao Senhor, sendo que dentro de nós existe uma hipocrisia. Nós não estamos te buscando como deveríamos. Ó meu Pai, te peço perdão por isso. Te peço perdão também pela igreja, meu Pai, porque muitas vezes nós temos errado o alvo, nós temos buscado a aprovação de homens e não as do Senhor. Ó meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tira a vaidade do meio do teu povo, Senhor. Tira, Senhor, essa superficialidade dos nossos corações. Nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos ter um coração quebrantado. Ainda que nós não tenhamos uma boa didática, uma boa eloquência, ainda que a gente não fale da melhor maneira nos púlpitos, nas igrejas, mas nós queremos tocar o teu coração, meu Pai, com a nossa sinceridade e o nosso quebrantamento. Pai, neste momento eu apresento diante de Ti a vida deste homem e desta mulher, que muitas vezes sofre, muitas vezes não sabe como manter a sua vida espiritual, como ter um relacionamento íntimo contigo, meu Pai. Mostra para essa pessoa, meu Deus, que Tu és um Deus que se compadece dos humildes, um Deus que derrama graça sobre os humildes e recompensa
todo aquele que o busca de todo o coração. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, responde cada pedido, Pai. Quantos comentários aqui de pessoas necessitadas, pessoas carentes na área emocional, pessoas que não são valorizadas pelos homens, pelas pessoas, mas o Senhor está derramando do teu amor, da tua presença e da tua paz sobre cada um desses corações feridos, maltratados, cansados e sobrecarregados. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e nós te pedimos, Senhor, segura na nossa mão, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe nos perder pelas distrações deste mundo e nem pelos prazeres passageiros do pecado. Jesus, nos ajude a vencer um dia de cada vez, nos ajude a te buscar, Senhor, e te encontrar sempre que nós orarmos. É em teu nome, Jesus, que eu oro e eu te peço que esta unção despedace todo jugo, toda opressão sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda obra maligna, satânica contra os teus filhos, meu Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento venha guardar esse coração agora. Esta mulher que está ouvindo esta oração agora no seu trabalho, que ela vá embora para casa sentindo a tua paz. Este homem que está em busca de um emprego, que está no trabalho também, que ele sinta o teu renovo, meu Deus. Esse adolescente que muitas vezes se sente perdido no mundo, muitas vezes é incompreendido pelos seus pais, não tem muitas vezes um apoio que gostaria, que ele também sinta a tua paz, meu Deus. Ó Senhor, tantas pessoas necessitadas aqui, mulheres que foram traídas, mulheres que estão abandonadas, mesmo tendo o marido do seu lado, e homens também que foram traídos, homens que não têm o carinho da esposa, não têm o afeto, a atenção, o respeito. Jesus, preenche o coração de cada um agora, que todos nós sejamos preenchidos com o teu amor e que a gente não venha depender de nenhum ser humano para sermos felizes e completos, que nós venhamos depender somente de ti, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode usar pessoas para nos abençoar, mas eu creio que a maior bênção é ter a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e vai continuar fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença poderosa do Espírito Santo preencha agora o seu coração, trazendo paz, alegria e esperança, e que toque também na sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. E olha, irmãos, eu estou assim maravilhado de ver o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu já posso ver com os olhos da fé que você vai sair daqui diferente. Você sabe, todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite, eu tenho trazido ensinamentos da Bíblia para te direcionar, para te encorajar e para te consolar.
E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o sofrimento. Sabe, as pessoas mais sofridas são as menos compreendidas. As pessoas em volta, é difícil mesmo elas entenderem o que se passa dentro de nós. Muitas vezes as pessoas acham que é frescura, que é falta de fé, que nós temos que parar de reclamar, devemos parar de olhar, de focar nos problemas e concentrar-se mais em Jesus. Mas, irmãos, às vezes as batalhas são tão grandes, são tão pesadas, que fica até difícil, sabe, a gente orar. E a gente então fica naquela total dependência do Senhor, esperando que alguém tenha pelo menos compaixão. Olha, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o próprio Jesus, ele foi incompreendido. Jesus, a Bíblia diz que ele era chamado de homem de dores, ou seja, ele estava acostumado a sofrer. Ele sabia muito bem o que era um deserto, uma dificuldade. E é por isso, irmãos, que hoje, quando nós passamos por uma luta, por uma batalha, nós devemos olhar para Jesus e entender que Ele agora nos compreende. Por mais que o mundo inteiro nos rejeite, por mais que as pessoas dentro da própria família, dentro da própria casa, não nos entendam, saiba que Jesus, Ele te entende, Ele te consola, Ele te fortalece. Amém? Irmãos, eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista. Um rapaz entrevistou uma mãe que tinha 10 filhos. Eu achei muito interessante aquela entrevista, eu já até contei uma vez aqui no meu canal. E ele então perguntou para aquela mulher, para aquela mãe, se tinha algum dos filhos que ela considerava mais, que ela tinha um carinho especial, por mais que ela amasse todos. E ela respondeu, olha, tem sim, tem aquele ali, ó, dá uma olhadinha naquele menino ali, ó, o mais novinho da turma, o mais novo de 10 irmãos. E o repórter então perguntou, por que você gosta mais dele? Por que você tem um carinho especial por ele? E ela falou, sabe o que é? Os outros irmãos pegam muito no pé dele. Ele é o que mais sofre aqui da turma. Todo mundo deixa o resto para ele, eles não acreditam nele. E ela falou, eu sinto um amor tão grande por ele. Irmãos, aí na hora que ela contou aquilo na entrevista, eu comecei a pensar, realmente, o amor de Deus é muito parecido com o amor de uma mãe. Porque Deus, Ele ama todos. A Bíblia diz que Ele não faz distinção de ninguém. Ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Mas, irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por uma dificuldade, aqueles que muitas vezes são humilhados, desprezados, olha, o coração de Deus se volta para aquilo. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no mais alto e sublime trono, mas Ele também habita com os de coração quebrantado. Aqueles que têm um coração contrito, um coração que sofre, que geme, sabe? E você que está aqui hoje, você que está passando por algum tipo de luta, que eu creio todos nós estamos, eu quero te dizer, Jesus, Ele sabe exatamente o que você passa. E olha, você vai entender que Jesus, Ele te entende perfeitamente, porque Ele passou por tudo que você tem passado hoje. E a boa notícia é que a maior tempestade que você possa enfrentar na sua vida, olha, na verdade ela já aconteceu 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ali foi a pior coisa que alguém poderia enfrentar. E Jesus chegou a suar sangue, né? Gotas de sangue saíram da sua cabeça, do seu corpo, porque ele estava em completa aflição. A Bíblia diz, aflição de morte. E ele orou 3 vezes pedindo ao Pai que tivesse outra maneira dele morrer. Mas, irmãos, o Pai nos amou de tal maneira, Deus nos ama tanto, que Ele permitiu que o seu filho, o seu único filho ali até então, ele passasse pela cruz. E olha, a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que Deus se agradou em moê-lo. Ou seja, Deus, Ele sabia que o filho ia passar por tudo aquilo, mas a vitória seria tremenda, seria maravilhosa. E hoje você tem Jesus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa antes de nós começarmos com a mensagem. Geralmente as pessoas, quando estão muito abaladas, estão passando por uma luta terrível, elas têm um olhar meio vago. Preste atenção, é bom para você saber. O olhar da pessoa é como se fosse um olhar que fica olhando para o horizonte, é um olhar meio vazio, sabe? A pessoa até sorri, então não se iluda. Tem pessoas que sorriem e elas fazem gracinha, são as pessoas mais alegres às vezes, mas, irmãos, por dentro escondem um vazio muito grande que só Jesus pode preencher. Jesus preencheu meu coração, Ele vai tocar o seu também, tá certo? Por isso que hoje é um dia muito especial e eu peço que você compartilhe depois no final, porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra aqui, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, ative também o sininho da notificação e depois selecione a opção todas, para você receber no seu celular os próximos vídeos e orações que eu colocar aqui no canal, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles últimos momentos de Jesus
antes de ir para a cruz, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, ou seja, é uma sexta-feira do sofrimento. Foi aonde começou toda a dor, todo o sofrimento de Jesus relacionado ao sacrifício dele. E eu sei que quando nós pensamos nesse momento, tudo que vem à nossa mente é o quê? A cruz, o sangue, a coroa de espinhos, o sofrimento físico de Jesus, certo? É claro que isso tudo é muito importante, foi algo realmente terrível, mas olha, hoje eu quero falar com vocês sobre um outro detalhe que pouca gente percebe, que foi um grito que Jesus deu lá na cruz. Pensa comigo uma coisa, irmãos, olha, todo esse processo, a traição por Judas, as acusações falsas dos líderes religiosos, eu acredito que aquilo mexeu muito com ele, porque o sentimento pior que existe é o da injustiça. Olha, Jesus fez todo o bem para as pessoas, ele fez milagres, ele consolou pessoas. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado e mesmo assim ele sofreu graves acusações falsas. Além disso, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado no rosto, ele foi torturado. Irmãos, se não bastasse os pregos nas mãos e nos pés. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus, em momento algum, ele revidou. Ele não levantou a voz, mas ele suportou tudo de forma silenciosa. E além disso, ele orou ainda pelos seus perseguidores. Ele consolou aquele ladrão ao lado dele na cruz, lembra? Ele cuidou da sua mãe, ele disse palavras de conforto para Maria naquele último momento. Mas, irmãos, no meio da tarde, algo diferente simplesmente acontece. A Bíblia diz que aquele que suportou tudo em silêncio, de repente, ele solta um grito muito alto. E não era um gemido baixinho não, irmãos. Era um grito muito forte, era um clamor em alta voz. E o Evangelho de Marcos, ele registra esse momento de uma forma muito impactante. Eu quero ler com você Marcos capítulo 15, o versículo 34. Está escrito assim, ó. Às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, imagina a cena aqui comigo. O céu estava escuro, a terra começou a tremer e no meio desse cenário assustador, o filho começou a expressar finalmente uma dor terrível no seu peito, uma sensação profunda de abandono, porque Deus realmente teve que virar as costas para o seu filho. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito. E naquele momento da crucificação, Jesus começou a carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. Tudo aquilo que hoje nos afastaria de Deus, na verdade caiu sobre Jesus. E então foi aquele momento mais difícil, aquele momento que ele não sentiu somente a dor física, mas pela primeira vez em toda a sua vida, ele sentiu a separação do Pai. Olha, irmãos, qualquer um de nós aqui que já tem experimentado uma depressão profunda, aquela depressão terrível, aquilo, irmãos, não chega aos pés do que Jesus passou, porque Jesus ele estava na glória com o Pai, mas ele enfrentou aquilo, irmãos, e ele aguentou até o último momento. Mas então ele de repente solta um grito, era um grito com gemido, era um grito de profunda dor, porque naquele momento ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Mas, irmãos, é agora que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois que Jesus ele clamou ao Pai em alta voz. Olha só o que está escrito no versículo 35. Marcos capítulo 15, o versículo 35 diz assim, ó. E alguns dos que estavam ali perto começaram a dizer, ouçam, ele está chamando Elias. Irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu confesso a vocês, o meu coração estremeceu, porque eu comecei a pensar numa coisa. Olha, Jesus estava clamando, ele estava sofrendo, ele estava assim no ápice, no máximo da sua dor. E sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas ao seu redor simplesmente entenderam tudo errado. As pessoas começaram a dizer, vejam, ele está chamando por Elias. Irmãos, eu não sei se é porque as pessoas entenderam errado, afinal de contas, a palavra em aramaico para meu Deus é a palavra Eloi. Jesus começou a dizer Eloi, Eloi, e talvez fosse parecido com o nome de Elias, que no aramaico significa Eliahu, Eliahu. Então eu não sei realmente se as pessoas não entenderam direito por causa do sotaque, ou talvez porque Jesus deve ter orado de uma maneira muito expressiva. Sabe quando você não tem palavras, você está gemendo e sofrendo? Realmente fica difícil expressar da maneira correta. Mas, irmãos, vocês já pararam para pensar que talvez aquelas pessoas estivessem zombando de Jesus? Talvez pensando que ele estivesse apelando para um profeta, no caso o profeta Elias, quando na verdade Jesus estava falando com o próprio Deus Pai, num dos momentos mais importantes da história.
E foi aí, irmãos, que eu comecei a pensar numa coisa que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está no nosso pior momento, assim, naquele momento de profunda angústia, aquele momento em que você não suporta mais nada, e aí você não tem mais forças, você não tem nem coragem de pedir ajuda para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você é incompreendido pelas pessoas à sua volta. Olha, irmãos, pensa aí na sua vida, quantas vezes você estava vivendo algo intenso dentro de você, uma luta, uma dúvida, uma tristeza profunda, com muitos questionamentos a respeito até mesmo de Deus, a respeito do seu futuro. Mas, irmãos, de repente, alguém interpreta tudo de uma maneira distorcida. Quantas vezes o seu silêncio foi visto como indiferença? Olha, irmãos, eu já passei por um deserto tão grande na minha vida uma vez, que eu gostava de ficar em silêncio, sabe? Eu não queria conversar muito com as pessoas, e as pessoas às vezes achavam que eu era metido, ou então que eu era enjoado, que eu era arrogante. Irmãos, não era nada disso. Eu estava num deserto profundo, eu não via mais saída para a minha vida, sabe? Então muitas vezes você vai se sentir exatamente como Jesus, incompreendido, vai se sentir mais sozinho ainda, porque se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você também, entendeu? Jesus, tudo que ele fez ali na cruz, por amor às pessoas, ele estava morrendo por elas, e mesmo assim as pessoas estavam cegas espiritualmente. Elas diziam: ele só pode estar chamando o profeta Elias, ele não é o filho de Deus coisa nenhuma, ele está pedindo socorro para alguém, sendo que na verdade, irmãos, Jesus naquele momento, ele estava falando diretamente com o Pai, ele estava se desabafando, amém? A Bíblia conta que uma mulher chamada Ana, ela não podia ter filhos, e ela então começou a entrar em depressão profunda, porque naquela época não ter filhos era motivo de vergonha, era como se Deus tivesse abandonado aquela pessoa. E foi então que ela não aguentou mais as pessoas tirando sarro dela, as pessoas menosprezando ela, e ela foi até a presença de Deus. Só que ela chorava tanto, e as lágrimas misturavam com as palavras, e foi então que o sacerdote Eli, o religioso da época, ele achou que ela estivesse embriagada, ou seja, que ela estava bêbada, e ele falou: mulher, abandona esse vinho, para de ficar bebendo desse jeito. Mas ela falou para ele: meu Senhor, eu na verdade estou quebrantada diante de Deus, eu estou aqui me derramando na presença dele. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão nos julgar sim, só pelo fato de às vezes a gente contar o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está preparando para nós. Irmãos, aqui fica uma lição para cada um de nós. Tem coisas que tem que ser a gente e Deus, tem que ser você e o Senhor, amém? E ao mesmo tempo, quando eu olho para esse momento de Jesus na cruz, eu percebo que Jesus, irmãos, mesmo no auge da sua dor, no pior sofrimento, ele ainda clamava usando a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas lá no Salmo 22, o versículo 1, está escrito assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante quando clamo por socorro? Olha, irmãos, isso aqui foi profetizado por Davi. Foi como se Deus mostrasse para o rei Davi o momento exato da crucificação. Depois eu aconselho que você leia na sua casa o salmo completo, porque você ali vai perceber o quanto Deus é perfeito. A sua palavra não erra. Olha, naquele momento do Salmo 22, nós vemos o que aconteceu no mundo espiritual no momento da crucificação. O diabo, irmãos, ele queria muito que Jesus descesse da cruz. As pessoas em volta de Jesus diziam: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Na verdade, era o próprio Satanás, querendo que Jesus abandonasse aquele sofrimento. Irmãos, naquele momento, Jesus ele fez a mesma oração, a mesma que Davi escreveu no Salmo 22. Sabe por quê? Porque Jesus estava agarrado às promessas de Deus. Jesus queria cumprir as profecias. Jesus, ele não se deixou levar pelas emoções apenas. Ele se guiou pela verdade da palavra de Deus. Amém? E sabe o que isso nos ensina hoje? Que mesmo que a gente não esteja entendendo o que nós estamos sentindo, devemos declarar com a nossa boca as verdades da palavra de Deus. Comece a declarar aí onde você está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Comece a dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Comece a declarar também com a sua própria boca: Deus disse que nunca me abandonará, nem me desprezará. Irmãos, e a Bíblia conta que depois que Jesus fez essa oração, dizendo exatamente as palavras de Davi, sabe o que aconteceu? Ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Aleluia! Sabe, isso nos mostra uma coisa: Jesus tinha o controle das suas emoções até o final. Ele suportou tudo o que precisava suportar,
para cumprir toda a missão e dizer a última palavra: está consumado. E depois disso, irmãos, ele decidiu entregar sua vida. Não foram as pessoas que o derrotaram, não foi o diabo. Talvez você pense assim: o diabo ele foi vencendo cada uma das batalhas porque ele conseguiu humilhar Jesus, ele conseguiu colocar uma coroa de espinhos. Mas, irmãos, tudo foi permissão de Deus. Ninguém tinha o poder de tocar no Filho de Deus, a não ser Ele mesmo permitir. Amém? Então, agora eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu essa mensagem, olha, por mais que a sua dor seja terrível, não se entregue, não olhe as circunstâncias, não dê ouvido a Satanás. Por quê? Deus tem um plano depois desse momento difícil. Deus tem um arco-íris depois dessa tempestade. A ressurreição é o que o Senhor tem para a sua vida, não somente aqui nessa terra, ressurreição dos seus sonhos, ressurreição daquilo que se perdeu, mas também na eternidade. Olha, irmãos, não tem preço, vale a pena a gente permanecer fiel até o fim, porque quando nós estivermos diante de Jesus, nós seremos abraçados por Ele, e a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, e nunca mais passaremos por nenhuma aflição. Aleluia! Então, se você entendeu essa mensagem hoje, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E eu quero pedir também que no final da oração que eu vou fazer agora por você, você compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és Deus, Tu és aquele que não desiste de nós. A Tua palavra diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque Ele suportou a dor, a humilhação e até mesmo aquela sensação de abandono, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à Tua presença. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não temos como Te retribuir, não temos como pagar pelo que o Senhor fez. Nós só podemos entregar o nosso coração e reconhecer que Tu és tudo para nós. Ó Senhor, quantas vezes nós pecamos de diversas maneiras. Nós simplesmente dizemos não para a voz do Espírito Santo e trilhamos o nosso próprio caminho. Quantas vezes, meu Pai, nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Muitas vezes nós deixamos que o medo, a incredulidade, a dúvida tomem conta do nosso coração. E aí então nós reclamamos, nós duvidamos do Teu amor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa impaciência. Deus, quantas vezes a gente quer esconder a nossa dor, mas a gente não ora, a gente não clama como Jesus clamou, e com isso o Senhor muitas vezes não opera, porque o Senhor deseja que nós apresentemos diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, e a promessa do Senhor é que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração. Oh, meu Deus, nesse momento eu oro pela vida de cada um que está me ouvindo. Eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessas pessoas. Eu ordeno no poderoso nome de Jesus que toda opressão maligna, todo o mal que tem acorrentado essas pessoas, todo medo, espírito de medo, eu te expulso em nome de Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas contra essa pessoa. Eu oro também nesse momento por cada um que está sofrendo, pessoas que estão na cama ou até mesmo na cama de hospital. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda doença vá embora, toda dor, todo peso, toda pessoa que agora está sofrendo, sentindo uma dor profunda no corpo, eu expulso todo o mal em nome de Jesus. Oh Pai, libera a Tua cura, Senhor, sobre o câncer, sobre essas células cancerígenas. Cancela, Jesus, todo o mal. Essa pessoa que está enfrentando quimioterapia, radioterapia. Oh Pai, dá força para essa pessoa, meu Pai. Oh, sustenta os Teus filhos, Senhor. Não deixe a gente, Pai, sucumbir diante da dor, diante das dificuldades. Oh, meu Deus, o Senhor me colocou aqui para orar pelas pessoas, Pai. E eu te peço agora que o Senhor toque profundamente. Toca na mente, Senhor. Pessoas que estão passando por tantas lutas, que agora estão esquecidas, não conseguem se lembrar de muita coisa, tamanha a aflição. Jesus, restaura a saúde mental, restaura a saúde emocional dessas pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, essa mulher que está ferida na alma, que está se sentindo abandonada, traída. Oh, Jesus, ajuda ela a perdoar, a não guardar mágoa. Ajuda-nos, Senhor, ajuda esse homem também, Pai, que muitas vezes sofre calado e não tem com quem se abrir.
Jesus, eu creio, essa pessoa vai dar a volta por cima. Eu creio que não é o fim, é o começo. Assim como a cruz não representava o fim, mas foi o começo de uma nova aliança que o Senhor fez conosco. Oh, Pai, levanta o abatido. A Tua palavra diz no Salmo de número 8 que o Senhor ergue do pó o necessitado. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Nós não somos nada, Pai, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. E eu creio que nesse momento está acontecendo uma cura física, emocional e espiritual, através dessa palavra que foi pregada e através dessa oração feita com fé. Usa, meu Pai, esse canal cada dia mais para alcançar as vidas, e cada pessoa agora que vai compartilhar esta oração, usa elas também, Pai, para que elas sejam instrumentos do Senhor para ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço, faça essa oração, Pai, alcançar o maior número de lares e que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo,
Tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.